A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou a Sentinela Alessandra e esta semana nós estamos numa campanha de clamor, jejum, oração pelas nossas crianças. E hoje é o primeiro dia desta campanha com o tema Libertação dos maus tratos e da violência doméstica. Eu quero ler com você o livro de Isaías, no seu capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão e pleiteiem a causa da viúva. O que eu entendo com esta passagem é que Deus nos chama a viver uma fé extraordinária, que se transforma em ações de amor. Ou seja, quando nós cuidamos de uma criança, quando nós abraçamos uma causa de uma criança, de um órfão, quando nós ajudamos uma família, nós estamos vivendo a fé genuína de Cristo. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós venhamos cuidar das crianças. Hoje em dia, as crianças têm sido olhadas com maus olhos, com olhos de pessoas maldosas, olhos diabólicos. Têm passado por pessoas que fazem bullying, até por outras crianças fazem bullying, adolescentes fazem bullying com as crianças. Crianças que passam necessidade dentro das suas casas, passam fome, passam escassez. Muitas das vezes dentro da casa delas existem a violência doméstica, os pais que brigam, discussões dentro das suas casas, e essas crianças ficam traumatizadas. E quando nós encontramos uma criança desta forma, nesta situação, muitas das vezes a gente fecha os olhos, porque a gente não quer se envolver, porque a gente sabe o que pode acontecer. Mas a palavra do Senhor aqui nos relata que nós temos que buscar a justiça e repreender o opressor. O que eu entendo aqui com esta palavra é que nós temos que denunciar a maldade, denunciar o agressor, denunciar o pedófilo, denunciar os maus tratos com as crianças. Quantas crianças têm sido vítimas? Nós podemos ver na televisão, muitas das vezes, crianças se tornando vítimas de maus tratos. Podemos ouvir histórias, são histórias, milhões delas, de crianças que são abandonadas, que estão dentro dos orfanatos, dentro das casas de abrigo, porque foram espancadas, apanharam, foram deixadas de lado, abandonadas, que nós como cristãs, como mulheres cristãs, como um povo cristão, como um povo que fala da fé de Cristo, que nós possamos ir a favor, ir ao encontro dessas crianças e abraçá-los. A minha oração neste dia de hoje é que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para que essas crianças venham ser encontradas, abraçadas e justificadas pelo poder do nosso Deus poderoso. A minha oração é que Deus encontre essas crianças e guarde a cada uma delas, guarde a mente, guarde os corações. A palavra do Senhor, ela nos chama a viver uma fé que se transforma em ações de amor e justiça. Justiça é a palavra correta. O Senhor nos lembra que
Cuidar dos vulneráveis. Essa é a palavra certa. Vulneráveis são aqueles que não conseguem se defender sozinhos e estão passando por maus tratos. Se nós cuidarmos dos mais vulneráveis, faz parte da verdadeira adoração. Adorar não é somente estar na igreja fazendo a nossa parte, cantando, louvando. Não, aqui a palavra do Senhor é bem clara e fala que nós temos que isso é uma forma de adoração. A acolher essas crianças, orar por essas crianças, clamar, e é isso que nós estamos fazendo. Que nós possamos buscar a sabedoria do Senhor, porque são tantas crianças que enfrentam abandono, até mesmo dentro da sua casa, violência doméstica, fome, negligências médicas, faltas de oportunidade de crescer, estudar, aprender. Muitos por aí nesse mundo afora não têm uma oportunidade de estudo porque trabalham num serviço escravo, principalmente quando se diz nos lugares mais distantes de São Paulo, das capitais. Muitas crianças, eu creio que vocês também já viram, muitas crianças tendo que trabalhar, reportagens de crianças que têm que trabalhar para ajudar as suas famílias, então elas não podem estudar, elas não podem aprender a ler, é tirada delas essa oportunidade de crescimento. Que nós possamos levantar como igreja e orar por essas crianças, que nós possamos, como cristãos, chamados por Cristo, proteger, cuidar, acolher, ser a voz para quem ainda não consegue se defender, que são esses pequeninos. Tantos têm sofrido pedofilia, tantos têm sofrido por violência doméstica. Que nós possamos levantar um clamor ao Senhor, para que o Senhor envie os teus anjos para estar guardando cada uma dessas crianças. E se nós encontrarmos uma família que tem uma criança que está passando por essa situação, que nós tenhamos uma palavra de incentivo, que nós possamos abraçá-los num gesto de cuidado, uma oração, uma prática, pode transformar a história de uma criança, pode transformar a história de uma família, quando a gente estende a mão para orar, para ajudar, tanto esses pequeninos como a sua família. Nós demonstramos o amor de Cristo em fé e em ação. Que a nossa ação seja clamar, mas também orar pelas famílias, clamar pelas crianças, orar pelas famílias, porque famílias curadas são crianças curadas. Que nosso clamor seja também para que o Senhor levante ministérios infantis dentro da igreja, onde as crianças conseguem ouvir a palavra de Deus, onde as crianças conseguem se alimentar, tomar um café da manhã, onde as crianças conseguem nas suas férias ter um atrativo dentro das igrejas. Essa é minha oração. Uma igreja que tem um ministério infantil é uma igreja próspera, é uma igreja sábia. E neste momento eu quero orar. Eu quero orar neste momento para que o Senhor nos levante como ajudadoras, como conselheiras. Que o Senhor nos levante como mulheres ousadas em justiça e em amor, para que nós venhamos
observar, para que nós venhamos encontrar e para que nós venhamos ajudar. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos dar um coração sensível, Pai, para enxergar, Senhor querido, essas crianças que estão em situação, Senhor, de vulnerabilidade. Estão em situação, Senhor querido, de escassez. Estão traumatizadas, Pai. Mas eu te peço, Senhor querido, nos ensina a praticar justiça, amor, compaixão, assim como o Senhor praticou quando esteve aqui na terra. Dá-nos um coração, Senhor, como o teu coração, Pai. Usa-nos, Senhor querido, para levar esperança, proteção, cuidado. Levar uma palavra amiga, Senhor querido, levar conforto àqueles que precisam, Senhor. Eu te peço, Deus querido, que nenhuma criança venha passar desapercebida por nós diante dos nossos olhos, Pai. Senhor querido, em nome de Jesus, abre, Pai querido, nosso entendimento, dá-nos discernimento, Senhor amado, para que nós venhamos, meu Deus do céu, enxergar, Pai, onde quer que essa criança esteja, Senhor, passando por qualquer tipo, Senhor querido, de trauma, que o Senhor venha nos mostrar, nos direcionar, Senhor. Eu te peço pelas crianças, Pai amado, que têm passado, Senhor, por situações, Senhor querido, tristes, por situações vergonhosas de bullying, Senhor. Oh, Papai amado, abraça essas crianças, Senhor. Eu te peço pelas crianças que têm passado por preconceito racial, Senhor. Visita, Senhor, essas crianças, Pai. Pai, visita, Senhor querido, em nome de Jesus, a mente, o coração dessas crianças que têm sofrido preconceito racial, Pai. Vá de encontro, Pai. Crianças, Pai, que com necessidades especiais têm sofrido bullying, Senhor querido. Vai de encontro. Abraça essas crianças, Senhor. Nos ensina, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, a fazer, Senhor, a Tua vontade, Senhor querido. Para que nós não venhamos, Pai, brigar com ninguém, Senhor querido. Mas que nós venhamos, Senhor amado, buscar, Senhor, a Tua direção, Pai. O Senhor nos dê palavras corretas, Pai. Palavras de conselho, Senhor. Que nós não venhamos ter raiva, Senhor, daqueles, Pai amado, que se levantam com preconceito contra a criança, mas que nós venhamos, Senhor querido, ter a Tua direção e as Tuas palavras corretas, Senhor. Porque como carne, muitas vezes nós queremos falar o que vai dentro do nosso coração. Mas o que nós queremos mesmo, Senhor, é que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite, Senhor amado. Vá de encontro, Senhor, a essas crianças que têm sofrido com preconceito racial, com bullying, por causa da sua condição física. Vá de encontro nessa hora, abraça cada um. Senhor querido, que os seus pais, Senhor querido, venham ser abertos os olhos deles, os ouvidos deles, para que eles enxerguem o que a sua criança está passando muitas das vezes na escola, Senhor. Às vezes a criança não quer ir para a escola porque tem sido envergonhada, Pai. Tem sofrido por bullying, Senhor. E os pais acham que a criança não quer ir para a escola por preguiça, Senhor. Que eles venham procurar a causa, Senhor. Abre os olhos desses pais. Manifesta seu poder, Pai. Visita essas crianças, meu Senhor querido, que são filhos de pais e mães solteiras, Senhor. Guarda, acampa os teus anjos ao redor deles. Livra da pedofilia, livra da violência doméstica, livra do xingamento, da briga, da contenda, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dessas crianças, Pai. Senhor querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos de joelho por essa causa, Senhor. E cremos no Teu poder para a vida de cada um, Senhor. E cremos que o Senhor enviará os Teus anjos a respeito de cada criança, Senhor. O Senhor dará a ordem aos Teus anjos e os guardará e os livrará. Senhor querido, em nome de Jesus, que cada criança venha crescer em sabedoria, em conhecimento, na Tua palavra. Senhor querido, em nome de Jesus Cristo,
Prepara, Senhor, cada criança para conhecer e glorificar o Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.